Oi, gente, boa noite. Hoje é a continuação, né, da aula de estrutura atômica ou evolução histórica do átomo. Na aula anterior, a gente conheceu um pouco sobre o que seja, né, elemento químico, como reconhece um elemento químico, né, que é através do seu número atômico. A gente viu também sobre conceitos importantes, né, sobre o átomo, prótons, nêutrons, né? Número de massa, né? A massa atômica. Então, hoje nessa aula, nós daremos continuidade com o conteúdo e hoje vai ser apresentado o conceito de íons, isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos, né? A gente vai conhecer um pouco aí um pouco dos fenômenos, né, de isobaria, isotonia, né, que são fenômenos que acontecem com os elementos químicos, e a gente também vai conhecer os íons, né, como que surgiu com essa coisa de íon e como interpretar ali se aquele átomo perdeu ou ganhou elétrons, né? Então vamos começar. Bom, mas o que é um íon, né, gente? O íon são elementos químicos, né, que possuem números diferentes de prótons e elétrons. Isso significa o quê? Que perderam ou ganharam elétrons, gerando uma diferença de cargas. Então, como assim? Eu acho que é interessante vocês pensarem na ideia de átomo neutro. O que é um átomo neutro? É um átomo quando você tem ali prótons e elétrons, né, na mesma quantidade. Então, aquele átomo ele está neutro, porque a gente sabe que as cargas dos prótons são positivas e as cargas dos elétrons são negativas. Então, se naquele átomo eu tenho né, essas quantidades de prótons e elétrons na mesma quantidade, então aquele átomo ali está neutro. Ele não está tendo divergência de cargas, ele está igual ali, não é? Aquelas cargas acabam se anulando. Então, o meu átomo ele está neutro. Só que agora, né, vocês agora tentem pensar em íons. Íons é o quê? É quando eu tenho ali um átomo que ele está tendo diferença de cargas. Então, isso significa que ele não está mais neutro, né? Porque está tendo diferença ali de carga. Então, aqui tem exemplos, né? Tem dois exemplos aqui. E aqui nesse primeiro exemplo, a gente está vendo o quê? O átomo do berílio, né? Com o número atômico dele é 4 e o número de massa é 8, né? Só que aqui tem esse 2 mais aqui. O que que significa esse 2 mais? Ele é um cátion, né? O cátion é o quê? É um íon cátion, significa que ele perdeu 2 elétrons e ficou positivo. Aí fica confuso, né? Que tem gente não acho que é todo mundo, quando tá aprendendo sobre íons, já pensa o seguinte, nossa, mas se eu tô perdendo uma coisa, então eu não tenho que estar com o meu sinal negativo, né? Pensa logo naquela coisa básica da matemática, né? Nossa, mas se eu tô perdendo uma coisa, não é para ser negativo? Não. Você tem que pensar agora com um olhar mais aprofundado. Aqui, né, a gente tem o quê? A gente tem o berílio e aqui tem 2 mais. O que que significa isso? Significa que ele perdeu 2 elétrons. Mas aí tem 2 mais. Não teria que ser 2 menos? Sabe por que que não é 2 menos? Porque o que que acontece? Como eu citei para vocês um pouco antes sobre a questão do átomo neutro. No átomo neutro, a gente tem mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons. Prótons, a gente sabe que tem um sinal positivo, não é verdade? Certo. Então, imagina agora o seguinte, você tem ali um átomo com essa mesma quantidade de prótons e de elétrons, que tem cargas diferentes, né? Mas agora pensa que aquele átomo ele vai perder elétrons. Então, vocês concordam comigo que perdendo elétrons, o meu átomo
vai ficar com mais prótons do que elétrons? Exatamente, porque, olha, não é mais um átomo neutro, porque no átomo neutro, o meu átomo, ele tem quantidades iguais de prótons e de elétrons. Mas se eu estou perdendo elétron, então eu não tenho mais a mesma quantidade. Eles não são a mesma quantidade. Agora eu vou ter mais próton do que elétron, porque eu perdi elétron, não é? Então, esse 2 mais ali significa que eu perdi 2 elétrons e fiquei com 2 prótons a mais no meu núcleo. Estão entendendo agora? Por isso que é 2 mais. Né? Esse 2 mais significa que eu perdi 2 elétrons e fiquei com 2 prótons a mais no meu núcleo. Porque, como eu perdi elétron, eu automaticamente fico com mais prótons no meu núcleo, certo? Então, vocês sempre tentam fazer essa comparação de um átomo neutro com o átomo que não é neutro. Aí vocês conseguem observar isso, vocês vão conseguir, sabe? É bem fácil de entender quando a gente faz essa comparação. Aí agora, a gente tem aqui uma carga 2-. Aqui no exemplo, né, a gente tem o átomo do oxigênio, né, com o número atômico 8, número de massa 16. E aí aqui diz o seguinte, íon ânion. Aí aqui significa ganhou 2 elétrons, ficou negativo. O que significa isso agora? A mesma questão do exemplo anterior. Agora, a diferença é que eu não perdi 2 elétrons, eu ganhei 2 elétrons. Então, isso significa que eu vou ter mais elétrons no meu átomo do que prótons. Eu vou estar com uma carga de mais 2 elétrons, um excesso de 2 elétrons. Por isso que fica 2-. Ó. E é interessante vocês sempre lembrarem que os sinais das cargas do elétron é negativa e o sinal da carga do próton é positiva. Então, é por isso também que fica assim, ó, 2-, né? Significando o quê? Que o meu átomo ele está negativo, porque ele está com excesso de elétrons, já que ele ganhou mais elétrons, né? Então, ele vai ter mais elétrons do que próton. Entende? Então, fica é bem simples de vocês entenderem, se vocês sempre lembrarem, né, da condição de um átomo neutro. E o que faz ele deixar de ser neutro. Aí, né, recapitulando, o cátion, né, é o nome dado a essa carga positiva aqui, ó. E ânion é o nome dado à carga negativa, né? Aqui a gente tem um ânion e aqui a gente tem um cátion, né? Um íon cátion e um íon ânion. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre isotopia. Então, como é que acontece isso, né? Bom, aqui a gente tem um exemplo de alguns isótopos do hidrogênio, tá? Mas antes de apresentar para vocês esses isótopos, mas o que é o isótopo? O que é a isotopia? É um fenômeno que acontece, né, nos elementos químicos que faz com que ele tenha, tipo, elementos parecidos com ele, porém divergem em algumas coisas. No caso dos isótopos, o que vai divergir vai ser o número de massa, são mesmo elementos químicos, porém com números de massa diferentes. Aqui no caso aqui do exemplo, ó, aqui a gente tem o que? Isótopos do hidrogênio, aqui, ó. A gente tem esse primeiro isótopo, ó, aqui, ó, o número de massa dele. Número de massa 1, desse aqui é 1. O número atômico dele vai ser 1 também, né? E número de prótons vai ser 1, elétrons 1 também e nêutrons 0. Aí aqui nesse segundo aqui, ó, o número de massa já é diferente, ó. Tá vendo? Por quê? Porque aqui a gente está lidando com o isótopo,
certo? Então, nesse fenômeno da isotopia, acontece quando você se depara com elementos, mesmos elementos químicos, que se divergem em número de massa atômica, né? E automaticamente também eles têm números de nêutrons diferentes, né? Já que o cálculo da massa atômica é feito como? É a soma dos prótons mais os nêutrons, né? Então, a isotopia ela acontece assim, é quando você tem, né, mesmo elementos químicos. Aqui a gente está vendo, ó, 3 hidrogênios aqui, né? 3 isótopos, porém, eles divergem na massa atômica, né? Então, aqui a gente está tendo uma isotopia acontecendo, certo? Então, aqui eles são isótopos. Aí, a gente também tem os isóbaros, só que agora eles têm o quê? Tem o mesmo número de massa, né? Que é diferente dos isótopos. Aqui eles têm a quantidade, né, de número de massa igual, porém os números atômicos são diferentes. Então aqui, ó, você já não tem o mesmo elemento, né? Por quê? Porque como o número atômico é diferente, os elementos também não vão ser iguais, né? Porque o número atômico a gente viu na aula passada que representa aquele elemento, né? Aquele elemento ele é representado pelo seu número atômico. Mas aqui no caso, ó, vocês observam que aqui os números atômicos são diferentes. Ó, aqui a gente tem o cálcio e aqui a gente tem o potássio, né? Mas o que faz eles serem isóbaros? É que eles têm o mesmo número de massa. Ó. Então, esse aqui é o fenômeno da isobaria, né? Que é quando você tem ó, elementos químicos com o mesmo número de massa. Olha só, eles têm a mesma quantidade de massa, o número de massa. Porém, os números atômicos deles é diferente, ó. Vocês estão vendo? Então, isso aqui está acontecendo uma isobaria, o fenômeno, né? É o fenômeno da isobaria. E esses elementos são isóbaros um do outro, né? O cálcio é isóbaro do potássio. E nós também temos os isótonos, tá? Então, agora, como é a questão dos isótonos? Nos isótonos, a gente tem elementos químicos com os mesmos número de nêutrons, porém com números atômicos e número de massa diferente. Então, para vocês verem, né, como esses fenômenos são muito interessante esses fenômenos, né? Que coisa intrigante, né? Então, aqui na isotonia, no fenômeno da isotonia, a gente vai ter elementos químicos que eles vão ter a mesma quantidade de nêutrons, mas diferentes números atômicos e diferentes números de massa, né? Que coisa louca, né? Então, aí no exemplo, a gente também tem o cálcio e tem o potássio. Aí você vê aqui, ó, que o número de massa está sendo diferente. O número atômico aqui do cálcio é 20 e do potássio é 19, né? Porém, a quantidade de nêutrons é o quê? É igual, né? É a mesma. Então, aqui é a isotonia, né? Aqui a gente está tendo um caso de isotonia, que é quando você tem elementos químicos com o mesmo número de nêutrons e diferentes números de massa e números atômicos. Aí a gente tem também os isoeletrônicos, que são o quê? São elementos químicos com os mesmos números de elétrons, né? Então, aqui no exemplo, a gente está vendo o sódio, o cátion sódio, o ânion oxigênio e o neônio, né? E aqui, ó, tá mostrando aqui na tabela, né? Que eles têm a mesma quantidade de elétrons, ó. Tá até destacado aqui de azul, ó. Número de elétrons, ó. Tanto o sódio como o oxigênio e como aqui o neônio, eles têm o quê? 10 elétrons, né, ó. Isso faz com que eles sejam o quê? Isoeletrônicos um do outro, certo? Mas aí se vocês observar os demais dados, né, tipo
Número de massa é diferente, ó. Número atômico também, né? Porque são elementos químicos diferentes. Número de prótons também. Número de nêutrons diferente também. Mas se você olhar para a quantidade de elétrons, é a mesma quantidade, né? Então aqui a gente está lidando com isoeletrônicos. E aqui, né, só uma tabelinha apresentando, né, algumas características das partículas, né, elementares que a gente viu anteriormente. A gente viu o elétron, o próton, o nêutron e qual a região em que eles se encontram, né? Aí aqui a região do átomo que fica o elétron, só dando uma recapitulada, né? Ele fica na eletrosfera, o próton e o nêutron ficam onde? No núcleo, né? Aí esse aqui, ó, como que eles são representados, né? Esse aqui é o símbolo, são os símbolos mais comuns, né, que são usados para representar essas partículas. Aí o elétron, né, é representado pela letrinha E minúscula. Aí a gente tem o próton, que é representado pelo Pzinho, minúsculo também. E o nêutron também, né, pela letra N. Então é só para dar uma recapitulada, né, sobre o que a gente viu sobre eles na aula anterior, sobre prótons, sobre nêutrons e sobre elétrons, tá? E a aula de hoje era só sobre isso, para apresentar, né, o que são íons, como identificar um íon, né, o que é um cátion, o que é um ânion, como que acontece a isobaria, a isotonia, né? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender, né, um pouco desses fenômenos, como eles acontecem. Qualquer coisa, vocês podem dar uma pesquisada no próprio livro de vocês, tem falando sobre isso. Vocês podem procurar vídeos na internet, que tem muitos vídeos, simulações, né? Vocês podem também dar uma praticada com exercícios, porque ajuda muito a fixar. E só retomando aquela questão, né, da questão do íon, das cargas, né, para vocês não se confundir, para vocês sempre lembrarem da diferença, né? O que que faz um átomo ser neutro, né? O que que faz um átomo ser neutro? É o fato de que os prótons e os elétrons estão em uma mesma quantidade, né? E quando eu tenho um íon, isso já muda. Aí você vai ver lá o cátion e o ânion. Um cátion é quando eu tenho mais prótons do que elétrons no meu átomo. E o ânion é quando eu tenho mais elétrons do que prótons, né, no meu átomo. E por hoje é só, gente. Eu agradeço pela atenção de vocês. E eu espero que vocês tenham conseguido, né, pegar essa ideia aí do átomo neutro, né, para ajudar vocês a fixar essa coisa das cargas, dos íons. Obrigada, gente.